Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje nós vamos dar início a um novo assunto, tá legal? Nós vamos estudar equação do segundo grau, tudo bem? Um assunto aí muito recorrente, né? Na verdade a matemática toda ela é recorrente assim ao longo de todos os anos, né? Um professor meu dizia que a matemática é como uma mala sem alça que você leva ela para todo lugar, tudo bem? Então assim, nós vamos entender aqui melhor um pouquinho sobre a equação do segundo grau. Muito bem, então vamos começar. O que seria uma equação do segundo grau? Uma expressão algébrica do tipo a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Então essa daqui é a nossa forma reduzida da equação do segundo grau. Por que forma reduzida? Porque a partir desse ponto eu vou poder começar a trabalhar na resolução da minha equação do segundo grau. Tudo bem? Perceba o seguinte, aqui na forma reduzida eu tenho uma equação igual a zero, mas há exercícios, há exemplos em que você vai ter aqui uma expressão igual a um outro número real, ou até igual a alguma outra expressão algébrica real, a uma expressão algébrica, e aí você precisa trazê-la para a forma reduzida para poder, enfim, resolver essa questão, tudo bem? E a gente tem esses termos aqui, né? O A é o nosso coeficiente da incógnita de x ao quadrado, o B é o meu coeficiente de x e o C é o meu termo independente. Tudo bem? Então, essa é a ideia inicial de equação do segundo grau. E aí, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui alguns exemplos, veja bem. Olha só, alguns exemplos. Vamos botar aqui, ó, exemplo 1, certo? Então, no meu exemplo 1, eu tenho, olha só, aqui é o item A, uma coisa do tipo 8 vezes x ao quadrado mais 17x mais 4, isso tudo igual a zero, né? Então, perceba aí quem é o nosso coeficiente aqui, né? O nosso coeficiente são o número 8, o 17 e o 4, tudo bem? Mais um exemplo, olha só. A gente pode ter aqui o seguinte: 3 vezes x quadrado mais 5 igual a zero. Aí aqui você já começa a perceber uma diferença, né? Então aqui eu tenho meus coeficientes, olha só, eu tenho 3. Quem seria o meu coeficiente? O meu coeficiente b aqui nessa equação. Então perceba que o meu coeficiente, eu não tenho aqui, né, o meu coeficiente b. Mas se eu usar a minha imaginação, eu posso acabar vendo isso aqui de outra forma, olha só. Posso acabar vendo isso aqui como 3x quadrado mais 0 vezes x mais 5 igual a zero. E aí, né, eu vou ter aqui então que o meu coeficiente b é zero. E aí o meu coeficiente c, que é o meu termo independente, na verdade, é 5. Tá legal? Um outro exemplo aqui, também nessa mesma linha de raciocínio, veja bem, eu tenho aqui, olha só, o menos y ao quadrado sobre 5 menos 25. Ah, então você achava que a equação do segundo grau era só com x. Não, não é. É com qualquer incógnita, tá legal? Então, a gente usa x por comodidade, por simplesmente ser mais comum, mas só que pode ser qualquer letra, tá bom? E aqui no caso também, quem são os meus coeficientes, né? Então, olha só. Perceba que aqui eu posso reescrever dessa forma. Menos 1 sobre 5 vezes y ao quadrado, menos 25, né? Isso é igual a zero. Acabei esquecendo de colocar o b aqui. Então, quem seria o nossos coeficientes aqui? Seriam menos 1 quinto, o zero, né? Como a gente já viu aqui em cima, e o menos 25. Tá legal? Muito bem. Então, esses aí são apenas alguns exemplos de equações que eu quis trazer aqui para nós vermos, tudo bem? Então, toda vez que você se deparar com algo desse tipo, saiba que você está lidando com uma equação do segundo grau, tudo bem? Muito bem, então aqui, agora, a gente pode dizer o seguinte. Tudo bem, professor, tudo bem aí. Então, agora eu sei o que é uma equação do segundo grau, mas como é que eu faço para resolver?
Vamos dividir isso em partes. Então, essa aula aqui, primeiro nós vamos tratar das equações incompletas, tudo bem? Então, vou colocar bem aqui embaixo. Então, como que nós resolvemos, como que é a resolução de uma equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, a gente vai ver as resoluções das equações incompletas, tudo bem? O que seriam as equações de segundo grau incompletas? São aquelas que não apresentam todos os três coeficientes, tudo bem? No entanto, nós temos que prestar atenção no seguinte: o coeficiente que obrigatoriamente tem que aparecer aí é o coeficiente A. É o meu coeficiente A, tudo bem? Porque ele é o meu coeficiente de x ao quadrado. E aí ele precisa obrigatoriamente aparecer para que isso se configure como uma equação do segundo grau. Se ele não aparecer, não é equação do segundo grau, é equação do primeiro grau. E aí a gente já sabe como resolver, né? Uma equação do primeiro grau. Muito bem. Então vamos lá ver alguns exemplos. Então olha só. Veja aqui como é que a gente resolve uma equação incompleta. Primeiro eu vou trazer para vocês um exemplo de equação incompleta e aí nós vamos resolver. Então eu vou botar aqui A de novo, né? Então a minha equação incompleta eu tenho x ao quadrado menos 64 igual a zero. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Então como é que a gente faz para resolver isso aqui? Primeiro vamos entender o que a equação está me dizendo. Eu tenho uma incógnita, que essa incógnita, esse número desconhecido, ao ser elevado ao quadrado menos 64, resulta o valor zero, tudo bem? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso isolar o valor de x, e aí, ao isolar o valor de x, eu consigo saber quem é esse valor de x aí, tudo bem? Então, vamos lá, fazendo bem passo a passo, bem tranquilo, tudo bem, pessoal? Olha só, eu disse lá em equações que, na verdade, a gente não passa o número para o outro lado com sinal negativo, né? O que, na verdade, a gente faz é isso aqui, ó, x ao quadrado, a gente soma o valor de um lado, um membro, né, da nossa equação, a gente soma de um lado e do outro ao mesmo tempo o mesmo número. Então, por exemplo, menos 64, então eu faço aqui, ó, vou somar com mais 64. Mas se eu somei desse lado da minha equação, eu tenho que fazer do outro. Então vai ser 0 mais 64, né? Que eu posso colocar apenas como 64 aqui, tudo bem? E aí, isso aqui vai se cancelar, esses dois. E aí eu vou ter bem aqui, olha só, eu vou ter x ao quadrado igual a 64, tudo bem? E aí, para eu isolar o valor de x aqui, eu vou extrair a raiz quadrada do x. Mas tudo que eu fizer de um lado, eu preciso fazer do outro também, né? Então, olha só. Então, eu vou fazer aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de 64. Tudo bem? Então, a raiz quadrada, então, quando eu fizer isso, vão se cancelar esses dois termos. Isso aqui é igual a x. Raiz quadrada de 64 é mais ou menos 8. Então, pode fazer a prova dos 9 aí. Você pode colocar 8 aqui nessa equação, ao elevar ao quadrado e subtrair com 64, o resultado vai ser zero. Tá legal? Tá, esse passo aqui, pessoal, eu vou começar a fazer mais direto, tudo bem? Apenas para poder a gente dar um andamento melhor nas nossas aulas. Então, beleza? Entendido aqui? Aqui nós isolamos o valor de x. Vamos ver agora um outro exemplo aqui. Um outro exemplo. Veja bem, um outro exemplo. Olha só. Se eu fizer aqui, ó, b, né, um exemplo B, x ao quadrado menos 1 igual a 8,61. Olha aí, perceba o seguinte aqui, né? Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, só que ela não está na forma reduzida, né? A incompleta e nem está reduzida ainda. Então, como é que eu faço aqui? Calma que é muito simples. A ideia é sempre a mesma. Eu preciso isolar o valor da minha incógnita, do meu valor desconhecido, que no caso é x. Então, o que eu vou fazer aqui? A grosso modo, né? Eu vou jogar um para o outro lado com a operação negativa. Então, vai ser 8,61 mais 1. Isso aqui vai resultar para mim
x ao quadrado igual a 9,61. Tudo bem? E aí, quando eu extrair as raízes quadradas de ambos os lados, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9,61. E aí, isso aqui, se você for fazer na sua calculadora, a raiz quadrada desse número é 3, mais ou menos 3,1. Tá legal? Então, esse aqui é valor de x para essa equação. Um outro exemplo aqui também é muito simples, seria um exemplo que eu separei aqui para nós, x ao quadrado menos 25 igual a zero, né? Então, aqui também é o mesmo raciocínio. Passo o 25 para o outro lado, vai passar com um sinal positivo. E aí, extraindo a raiz de 25, vai dar x igual a mais ou menos 5. Tudo bem? Muito bem. Então, a gente viu até aqui o seguinte, olha só. A gente viu algo desse tipo. Eu tenho a vezes x ao quadrado mais c igual a zero, né? A gente viu isso aqui até agora. No entanto, eu posso me questionar o seguinte, tá? Essa aqui é incompleta porque só tem apenas dois coeficientes, mas se eu tivesse algo do tipo a vezes x ao quadrado mais b vezes x igual a zero, como é que eu resolvo esse tipo de questão, né? Então vamos lá, vamos trazer aqui alguns exemplos desse tipo de questão, tudo bem? Vamos lá, então olha só, então exemplo D aqui. Exemplo D é 5 vezes x ao quadrado mais 6x igual a zero. Vamos lá, vamos prestar bastante atenção no que eu vou ter que fazer aqui. Lembrando sempre, a minha ideia em toda a equação é isolar o valor de x, tá bom? Muito bem, como é que eu procedo aqui? Ora, eu percebo que 5x ao quadrado mais 6x, eles possuem um termo semelhante, né? Que é o próprio x. Então, vou começar colocando ele em evidência, o x em evidência. E aí eu vou ter aqui, ó, 5 vezes x mais 6 igual a zero. E aí, a partir daqui, eu consigo determinar agora qual é o valor de x aqui para a minha equação. Lembrando somente uma coisa, tá, pessoal? A resolução da equação de segundo grau se você for olhar aqui, olha só, no meu exemplo, o valor que faz com que essa equação seja zero são dois, tá? Um é x, outro, né, positivo, que eu vou chamar de x1, e o outro, que eu vou chamar de x2, é o menos 8. Então, são dois valores, tá bom? Porque é uma equação do segundo grau, de grau 2. Então, não seria de se estranhar que a partir disso aqui, a partir dessa forma aqui que eu tenho, eu vou ter dois valores. Então, veja bem, olha só. Eu tenho x multiplicando alguma coisa, resultando igual a zero, tá? E aí eu faço a pergunta. Se eu tenho um número qualquer, vou botar aqui, ó, 1001. Com qual número eu devo multiplicar para que o resultado seja zero? O próprio zero. Zero vezes qualquer coisa é igual a zero. Então, é o mesmo raciocínio aqui. Eu tenho x vezes 5x mais 6 igual a zero. Isso significa o quê? Que ou o x é zero, ou 5x mais 6 é igual a zero. Tá legal? Então vamos lá, olha só. Então eu tenho duas possibilidades, x igual a zero. A outra seria 5 vezes x mais 6 igual a zero. E aí, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, né? Então vai ser 5x igual a menos 6, x igual a menos 6 quintos. Então, essa é o resultado da minha equação do segundo grau aqui. Então, x igual a zero ou x igual a menos 6 quintos. Tudo bem? É fácil, né? É apenas a gente tendo um cuidado aí maior. Vamos fazer mais um exemplo aqui, veja só, tá?
um exemplo E, eu tenho x ao quadrado menos 5x igual a zero. Mesma coisa. Eu tenho aqui, olha só, eu tenho coloco o x em evidência, né? Deixa eu colocar bem aqui embaixo. Coloco o x em evidência. E aí, esse dividido por esse dá x, esse dividido por esse, menos 5 igual a zero. E isso significa dizer que ou x é zero, ou x menos 5 é zero. E aí eu tenho que x é igual a 5. Então essas são as minhas respostas, x igual a zero e x igual a 5, né? São as minhas respostas aqui da minha equação do segundo grau, tudo bem? Só para finalizar mais um exemplo aqui. Eu tenho aqui, né, x ao quadrado sobre 2 menos 2x igual a zero. E aí vai ser como, né? Colocando o x em evidência, vai ficar como aqui? Vai ficar x sobre 2 menos 2 igual a zero. E aí eu vou ter o que aqui, né? Eu vou ter aqui a seguinte conta. Então, x vai ser igual a zero, ou x mais 2 menos 2, x sobre 2 menos 2 igual a zero. X sobre 2 igual a 2, x igual a 4. Tudo bem? Então, essas são as maneiras que nós resolvemos as nossas equações do segundo grau incompletas. E aí, na próxima aula, eu vou trazer como é que a gente se resolve as equações do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Que é a fórmula mais conhecida que nós temos. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido. Se você está gostando, deixa um like, compartilha com seus amigos, comenta aí, dá alguma sugestão, alguma ideia, tá legal? A minha ideia é fazer com que esse projeto cresça e mais na frente ele traga muitos resultados e ajude muitas pessoas também a entenderem melhor conteúdo de vestibular, conteúdo de concurso e tudo mais, tudo bem? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.